Graça e paz, graça e paz. Deus abençoe a todos. Essa semana vamos fazer alguns comentários sobre o livro de Apocalipse, em especial a abordagem da escatologia aqui do Miller Erickson. Escatologia é doutrina das últimas coisas. Como doutrina das últimas coisas, fica entendido qual é o propósito de Deus para a sua criação. Temos também um comentário do Apocalipse aqui, da editora Cultura Cristã, e um outro comentário da editora Vida Nova. Esses três são específicos sobre Apocalipse e também sobre escatologia, mas no que diz respeito à interpretação dos textos do Novo Testamento, toda a teologia sistemática tem uma abordagem da doutrina das últimas coisas. E nós vamos também aí ter uma quantidade muito grande de material, mas esses três são mais do que o suficientes para orientar aí alguns comentários. A temática do livro do Miller Erickson, é sobre a polêmica em torno do milênio. E nisso nós temos o capítulo 20 do livro de Apocalipse, a partir do vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Graças a Deus pela sua palavra. Nós temos, então, a referência bíblica, a referência escriturística no livro de Apocalipse, de um período, descrito como um período de 1000 anos, período este que será marcado pela presença de Cristo Jesus governando, reinando sobre a humanidade que viva e estiver naquele período. Além disso, o texto declara que aqueles que morreram em Cristo Jesus serão ressuscitados, porque a esperança do cristão é estar com Cristo. E a Bíblia e o livro de Apocalipse é um livro que tem o propósito de fortalecer a fé e a esperança do cristão. Ele garante que nós estaremos com Cristo durante o reinado de Cristo, onde especificamente os ressuscitados estarão, como será essa participação no governo e no domínio, a Bíblia não dá detalhes, tá? A Bíblia não se preocupa com esses detalhes. O que o Espírito Santo tem o propósito de fortalecer na mente e nos corações dos cristãos é que certamente estaremos com Cristo Jesus e seremos participantes da vitória de Cristo Jesus sobre o mundo, sobre a carne e sobre Satanás. Então, uma, o que marca o período do milênio é Cristo presente e Satanás ausente. Aqueles que morreram na fé, em especial aqueles que deram testemunho e foram martirizados por conta da sua fé,
a Bíblia declara que participarão da primeira ressurreição e estaremos com Cristo Jesus, tá? Essa, de uma forma resumida, bem simples, é a doutrina bíblica. Aqui o autor fala do pré-milenismo. O que é pré-milenismo? Os estudantes, os teólogos, os sábios, eles procuram dar nomes para facilitar o estudo. Então, o pré-milenismo é a fé, é a convicção, é a declaração de fé no, no seio da igreja cristã de que Cristo retornará para reinar e, com o retorno de Cristo Jesus, inaugura-se o chamado milênio. Então, o pré-milenismo diz respeito, primeiramente, à vinda de Cristo Jesus. Eu não tenho dúvidas em relação a isso, né? Essa é uma convicção bastante sólida para mim. Esse é um relato bíblico bastante explícito. Entretanto, há aqueles que discordam. Eu não considero necessariamente fatal para a fé de quem quer que seja a pessoa discordar em relação a tempos, duração de algum período, principalmente em relação a períodos futuros que estão descritos na palavra profética. Eu não considero fatal. O fundamental no ensino bíblico, no ensino das Sagradas Escrituras, é sabermos que Cristo retornará. Os debates em relação a quando, se ele virá durante o milênio, após o milênio ou antes do milênio, eu não considero fundamental, porque o importante no que diz respeito à fé é o dia chamado hoje, o dia chamado hoje. O milênio para o cristão, ele entra naquela etapa, naquela fase do amanhã, da mudança completa e radical na história da humanidade, da criação, em que a revelação de Deus se consuma, se completa e nos conduz a todos nós para a eternidade. Isso é que é importante, isso é que é fundamental. Mas em torno das questões, tem gente que não acredita no milênio, tem gente que não leva isso em consideração, tem gente que acredita que Cristo só voltará depois do milênio, e quem acredita que Cristo só retornará depois do milênio, eles não têm nenhum pudor em acreditar que a igreja pode reinar e governar este mundo em nome de Cristo Jesus. Tá? Nós temos alguns grupos aí entre os cristãos que têm essa perspectiva. O pré-milenismo, a vinda de Cristo para inaugurar o milênio, é a crença bíblica desde o início da fé cristã. Desde o início. Tá? Para evitar aí problemas com o governo romano na época, vez por outra, os cristãos não procuravam se expressar nesses termos, para evitar aí um conflito absolutamente desnecessário. O fato é que, quando a igreja passou a participar da estrutura do Estado romano, quando a igreja, o chamado romanismo, quando a igreja e Estado começaram a se fundir, a se confundir por volta lá dos anos 500 e assim por diante, na sua influência majoritariamente na Europa, a, o ensino, a doutrina, ele deu uma grande enfraquecida, mas nunca deixou de haver entre os cristãos aqueles que professavam essa fé e essa convicção. Com o aumento da curiosidade de muitos irmãos, né, de esse anseio, esse desejo natural, compreensível e até mesmo saudável pelo conhecimento teológico, pelo conhecimento e aplicação das doutrinas cristãs, muita gente entrou em contato
com a teologia reformada. E parte da teologia reformada, das chamadas igrejas históricas, muitos não levam nem em consideração essa ideia do milênio. E isso pode causar sempre alguma confusão. E tem aqueles que estão sempre mais preocupados em tentar converter as pessoas a um sistema doutrinário, a um sistema eclesiológico, eclesiástico, por assim dizer, do que a Cristo Jesus, do que converter as mentes e corações para Deus através da fé em Cristo Jesus. Respeitamos a teologia reformada, a teologia bíblica que está aí, respeitamos, mas não nos convertemos à teologia. Temos esse conhecimento como uma ajuda na preparação ou na elaboração, né, na doutrinação mental no que diz respeito à interpretação e análise dos textos. A teologia é um auxílio. Aquele que quer estudar deve se preocupar em estudar a ponto de ter um domínio sobre aquilo que ele está estudando, evitando tornar-se um refém. Alguns, por uma questão de conveniência, sempre jogam as confissões de fé, as confissões doutrinárias, porque a nossa igreja, porque a nossa história, porque isso e por aquilo. Mas, na verdade, é uma postura bastante covarde em relação ao escrito bíblico. Podemos discutir a história da igreja, a história da doutrina, a história da fé. Mas, em algum momento, de preferência no início ou em todas as etapas, devemos ter a palavra de Deus como revelação da verdade. Revelação da verdade não implica em dizer que Deus se preocupou em transmitir absolutamente tudo a ponto de que nós tenhamos o conhecimento dos mistérios da mente de Deus. Não, não o temos. Temos o conhecimento necessário para o fortalecimento da nossa fé. No que diz respeito aos detalhes, pode haver dúvidas e questionamentos, que eu considero muito, muito, muito saudável. Então, aqui o Erickson, que é um teólogo batista, e parte da formação dele, acho que o doutorado ou pós-doutorado dele, ele fez sob orientação de um filósofo, que nós temos aí o material, eu pronuncio Pannenberg, né? Wolfhard Pannenberg, que é um teólogo luterano. Alguns brasileiros pensam que ele é católico, porque a editora, se eu não me engano, é a editora Paulus que publica o material dele. Não, ele é um teólogo cristão de uma confissão de fé luterana, mas de um desdobramento de fé que não privilegia a instituição, é de um movimento chamado Igreja Confessional, que remonta aos períodos da Segunda Grande Guerra, uma confissão de fé luterana, mas que não aprovou, que não apoiou a instituição no que diz respeito ao posicionamento na Alemanha nazista. É um brilhante filósofo, é uma mente extraordinária, tá? Se quiser estudar, pode estudar. A maneira como ele aborda é bastante diferenciada, é bastante diferenciada. Quem não tem assim algum conhecimento, alguma firmeza, ele põe no bolso e leva para onde quiser. E o nosso amigo aqui, Miller Erickson, ele é batista, mas assim, parece o que marca os batistas em alguns momentos é o exagero. São um pouco assim, cabeças duras em relação a alguns conceitos, alguns princípios. O que eu respeito, o que eu valorizo. Só que doutrinas, princípios e fundamentos não têm um fim em si mesmos. Tem o propósito de nos conduzir a Cristo Jesus, nos conduzir à fé que nos leva à salvação e nos preparar para o glorioso retorno do Filho do Deus Todo-Poderoso. Então, ele desenvolve aqui um panorama na história da igreja, né, preocupado que é com os detalhes históricos, mostrando que a crença na vinda de Cristo antes do milênio é a marca da igreja cristã, os momentos por que ela desapareceu,
do porquê ela retorna. Porque o pré-milenismo retornou, tem retornado com força e com muita força, devido aos fracassos propostos pelas instituições e pela sociedade europeia e norte-americana. Que fracassos foram esses? Eles pensavam na igreja como agência do reino, a igreja como expressão do reino de Deus, e que o crescimento da igreja levaria, levaria naturalmente à implantação de um milênio com a igreja governando a humanidade. O que mudou em relação a isso? O que fez com que eles mudassem? Na mentalidade do europeu, por assim dizer, que eles têm essa ideia de que eles são assim o único setor da humanidade que tem capacidade para pensar e interpretar. A guerra, a primeira e a segunda grande guerra, tá? Foi o que fez repensarem a teologia. Não deu certo. Milhões foram mortos. Primeira Guerra e Segunda Guerra Mundial, na Europa, são a mesma guerra, é o mesmo conflito que teve um período de paz no meio. É o mesmo conflito. Primeira Guerra, a Segunda Guerra, é a mesma guerra. Nações europeias tentando invadir a Rússia lá, que é o maior território, maior extensão de terras do planeta, sob um governo único, tá? E fracassaram ambas as vezes. Se você parar para pensar, teve uma anterior, que foi no caso de Napoleão também, que levou mais de 500 mil homens armados numa invasão à Rússia, e voltou ali com 10%, 20% dos homens. Uma terrível derrota de um dos mais brilhantes estrategistas militares, segundo as pessoas que buscam compreender as questões de estratégia bélica. Então, a guerra de Napoleão contra a Rússia e o fracasso, depois a Primeira e a Segunda Guerra, e há quem já esteja vendo que o atual conflito entre Rússia e Ucrânia, na verdade, é a continuação da chamada Segunda Guerra. As nações europeias financiam e sustentam a, a Ucrânia com vistas a uma tentativa de invasão e domínio da, da Rússia. Há quem já veja isso, há quem já esteja compreendendo desta maneira. É uma tentativa das nações europeias e também dos Estados Unidos de estabelecer um domínio, um avanço sobre as terras da Rússia e também sobre o Oriente como um todo. Há até uma perspectiva supostamente doutrinária, mais de um século, nós estamos falando sobre Apocalipse, em especial os americanos incluíram nos estudos aí a Rússia, a nação russa, antes era a União Soviética e agora voltou a ser a Rússia de novo. Eles buscam caracterizar o povo e o príncipe descrito no livro de Apocalipse, Gog e Magog. Eles buscam identificar como a Rússia, ou um líder russo que marchará contra os eleitos, contra o povo de Deus, contra a Terra Santa. Isso está na cabeça, na mentalidade de muitos cristãos brasileiros, tendo em vista o material aqui publicado, via de regra, vem principalmente de editoras norte-americanas, tá? Isso foi introduzido sorrateiramente na Bíblia, tá bom? Não há nada na Bíblia que diga que o povo, a nação, descrito no livro de Apocalipse, é a Rússia, tá? É a Rússia. Em especial, nós devemos considerar que a Rússia e vários povos daquela região, a própria Ucrânia, como religião, eles são cristãos do ramo ortodoxo, ou da chamada igreja, ou das chamadas igrejas orientais. Mas seguindo aqui, uma doutrina
pré-milenismo, uma das características do pré-milenismo, como nós vimos aqui, a ressurreição. E, nesse conceito doutrinário, fica claramente estabelecido que duas ressurreições são necessárias para a humanidade. Dos mortos, tá? É o ensino comum aí, todos os mortos ressuscitarão para serem julgados. No que diz respeito à família da fé, o retorno de Cristo Jesus é o julgamento. É o julgamento. Aqueles que a Cristo pertencem ressuscitarão para participarem da vida em Cristo Jesus já durante esse período chamado milênio. A vinda de Cristo Jesus marca o julgamento do cristão. Aqueles que estiverem vivos serão transformados, terão seus corpos glorificados e permanecerão com Cristo Jesus. O apóstolo Paulo usa essa expressão. Aqueles que estiverem vivos serão arrebatados, serão transformados. Os mortos em Cristo Jesus ressuscitam primeiro. Logo em seguida, os que estiverem vivos serão transformados, serão arrebatados, estarão com Cristo durante o seu governo, durante o seu reinar sobre a humanidade que tiver sobrevivido às longas catástrofes e guerras e conflitos e perseguições descritas no livro de Apocalipse. O que nós temos em mente é que será muita, muita, muita gente, tá bom? Satanás é um exagerado e alguns caem na conversa dele, que ele terá um domínio, um reino global, universal. Não, Satanás não será tudo isso, mas será uma forte oposição à fé em Cristo Jesus. Então, a doutrina característica do pré-milenismo, a convicção que permanece é a de que ocorrerão duas ressurreições. Após esse período chamado milênio, quando Satanás for solto, quando ele conseguir, que a Bíblia declara que 1000 anos de governo de Cristo não serão suficientes para a humanidade. Ainda assim, quando Satanás for solto, 1000 anos de paz não será o suficiente. 1000 anos de justiça não será o suficiente. Satanás e seus demônios aprisionados não será o suficiente. A revelação da verdade de Deus não será o suficiente. O que a Bíblia declara é que quando Satanás for solto após um período de 1000 anos, ele conseguirá arrebanhar multidões que marcharão contra o nosso Senhor Jesus Cristo, ou o acampamento dos santos, como está escrito aqui de uma forma figurada. E todo Satanás e essa humanidade serão destruídas, e logo a seguir ocorrerá a chamada segunda ressurreição. Todos serão vivificados para o juízo eterno. Esse é o ensinamento bíblico. Muitos cristãos não gostam. Muitas perspectivas teológicas não gostam de Cristo reinando, tá? Não gostam de Cristo soberano. Reformadores, teólogos, encontram alegria e paz na pregação do Evangelho de Deus, do Evangelho de Cristo Jesus, aquele que traz salvação a todo aquele que crê. Mas essa salvação, ela também conduz a uma consumação, que envolve o juízo, que envolve o julgamento eterno daqueles que creem e daqueles que não creem. É direito de Deus. Cristo é o revelador de Deus. Deus se revela em Cristo Jesus. Amor, graça, misericórdia, justiça e santidade. É preciso dar um fim àquilo que teve início. A história iniciada e contada no Éden, ela tem o seu auge
aqui descrito no livro de Apocalipse. O importante é você saber o seguinte: se você não lê a Bíblia, se você não lê os textos do chamado Antigo Testamento, se você não lê os Salmos, se você não lê os profetas, se você não lê Daniel, você terá dificuldades com o livro de Apocalipse, tá bom? Porque ele é absolutamente fundamentado nos escritos proféticos do Antigo Testamento. Por isso que nós sempre falamos, se alguém desacreditar o livro de Gênesis, da origem, ele também desacreditará o livro de Apocalipse. Então, sem pé e sem cabeça ou sem finalidade, o texto se perde. O texto se perde, como se estivéssemos vivendo um processo que vai durar eternamente. Não, há uma consumação, haverá uma realização. Nós experimentaremos absolutamente tudo o que Deus propôs para nós em Cristo Jesus. Essa é a mensagem de esperança. O autor tem aqui uma uns questionamentos, umas posições, e depois nós retornaremos a ele para falar aqui, segundo o que ele propõe, sobre o que será a natureza do milênio. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda paz, muita paz.